No cenário do Egito Antigo, uma história extraordinária se desenrola, marcada por coragem materna e intervenção divina. A narrativa começa com a crescente preocupação do faraó em relação ao aumento da população israelita, resultando em um decreto cruel que ordena a morte de todos os recém-nascidos do sexo masculino. Foi nesse contexto de adversidade que Joquebede, a mãe de Moisés, tomou uma decisão corajosa. Para proteger seu filho da sentença fatal, ela elaborou um plano ousado. Confeccionou um cesto de junco, revestiu-o com betume e piche para torná-lo impermeável e depositou nele seu precioso filho. Com lágrimas nos olhos, ela lançou o cesto nas águas do rio Nilo, confiando no cuidado de Deus. A providência divina se manifesta quando a filha do faraó, indo banhar-se no rio, encontra o cesto entre os juncos. Ao abri-lo, depara-se com o bebê chorando. Movida pela compaixão, a princesa decide adotar a criança como seu próprio filho. A irmã de Moisés, que viu toda a cena, se ofereceu para chamar uma mulher israelita para amamentar o bebê. A filha do faraó concordou e a ironia divina se revela, pois a criança que deveria ter sido uma vítima da política opressora do faraó se torna, na verdade, um membro da própria família real. E Joquebede, agora contratada como ama, é autorizada a criar seu filho Moisés sob a proteção do palácio. Assim, nasce e cresce aquele que seria escolhido para liderar a libertação do povo de Israel. À medida que Moisés amadurece, sua vida se entrelaça com o destino do povo israelita. Após um incidente em que Moisés mata um egípcio que maltratava um israelita, ele teve que fugir para o deserto onde passou muitos anos. E Deus, em sua infinita sabedoria, escolhe este homem singular para uma missão grandiosa. O chamado de Deus a Moisés é marcado por um dos eventos mais icônicos da narrativa bíblica: a experiência da sarça ardente no Monte Horebe. Em meio à pacífica rotina de pastorear o rebanho nas encostas da montanha, Moisés é surpreendido por uma visão extraordinária: uma sarça ardente que não se consome. Este não é um fogo comum, mas uma manifestação da presença divina. Intrigado e, sem dúvida, assombrado por tal fenômeno, Moisés se aproxima. Quando Moisés se aproxima da sarça ardente, Deus o chama pelo nome, enfatizando a singularidade e propósito específico deste homem. Moisés, Moisés, ecoa a voz divina. O próprio Deus se revela como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, conectando Moisés à história de seu povo. Moisés responde à convocação com humildade e reverência, reconhecendo a presença santa diante dele. Deus então declara sua compaixão e seu conhecimento íntimo das aflições do povo israelita no Egito. Este é o momento em que Moisés compreende que sua vida não é uma série de eventos aleatórios, mas parte de um plano divino maior. Deus revela a Moisés sua intenção de libertar os israelitas da escravidão no Egito e conduzi-los à terra prometida. Ele escolhe Moisés como seu instrumento para realizar este plano. No entanto, Moisés, consciente de suas próprias limitações, questiona sua capacidade de liderar tal empreendimento monumental. Suas dúvidas são expressas em uma série de perguntas e preocupações. Quem sou eu para ir ao faraó? E se o povo não me ouvir, como saberei que isso acontecerá? Deus responde, não apenas tranquilizando Moisés, mas revelando seu nome sagrado: Eu sou o que sou. Para fortalecer a fé vacilante de Moisés, Deus concede-lhe sinais miraculosos. Ele transforma a vara de Moisés em uma serpente e revela-lhe que a mão leprosa ficará curada ao ser colocada no peito. Estes sinais não apenas autenticam a comissão de Moisés, mas servem como testemunho tangível do poder divino. Ao longo deste encontro na montanha sagrada, Moisés passa por uma transformação espiritual e aceita a missão. Ele se torna o libertador dos israelitas e mediador entre Deus e seu povo. O chamado de Moisés altera o curso de sua própria vida e inaugura uma nova era na história dos israelitas, onde a liberdade, liderança e orientação divina se tornam elementos centrais. O Monte Horebe se torna o lugar sagrado onde o chamado divino e a resposta humana moldam o destino de uma nação. Após o chamado de Moisés, a narrativa bíblica nos conduz por um caminho que testemunha a intervenção divina de maneira inigualável. Deus manda Moisés e seu irmão, Arão, ao encontro do faraó,
para pedir que os israelitas ficassem livres da escravidão. Porém, o faraó nega os pedidos de libertação do povo, e para cada recusa, Deus envia uma praga ao Egito. Água transformada em sangue. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Êxodo capítulo 7, versículos 20 a 22. Esta praga afetou não apenas a água potável, mas também a economia egípcia, que dependia fortemente do rio. Infestação de rãs. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Êxodo capítulo 8, versículo 5. A praga de rãs então cobre a terra, invadindo casas e espaços cotidianos, piolhos ou mosquitos. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas, quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Êxodo capítulo 8, versículos 16 a 19. Moscas. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Êxodo capítulo 8, versículo 24. Peste no gado. Saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos: os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Êxodo capítulo 9, versículos 3 a 7. Úlceras. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Êxodo capítulo 9, versículos 8 a 11. Granizo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo, e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Êxodo capítulo 9, versículo 22 a 26. Gafanhotos. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo.
Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que essa escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Êxodo capítulo 10, versículos 12 a 15. Trevas. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 23. Morte dos primogênitos. A praga final é a morte dos primogênitos, incluindo o filho do faraó. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Êxodo capítulo 12, versículos 12 e 13. Após a morte de seu filho, o faraó concede a libertação do povo de Israel. O épico relato da travessia do Mar Vermelho é um dos momentos mais espetaculares e milagrosos da história de Moisés e dos israelitas. Após a libertação do Egito, o povo liderado por Moisés se encontra diante de uma barreira aparentemente intransponível, o vasto Mar Vermelho, com o exército egípcio os perseguindo, após Faraó mudar de ideia em relação à libertação concedida anteriormente. Com o exército egípcio se aproximando rapidamente, os israelitas se veem encurralados entre as águas profundas e as forças militares que desejam sua captura ou destruição. Neste momento crítico, Moisés, em obediência às instruções divinas, estende sua vara sobre as águas, invocando o poder de Deus. O Senhor, em resposta à fé de Moisés, move as águas abrindo um caminho seco no leito do Mar Vermelho. Águas que eram antes impassáveis se afastam, formando muralhas líquidas de cada lado, criando um corredor seco no meio, permitindo assim a passagem segura dos israelitas. À medida que os israelitas completam sua travessia e alcançam a margem oposta, as águas, mais uma vez, respondem ao comando divino. O Mar Vermelho retorna à sua força normal, engolindo os soldados egípcios que se aventuraram no leito seco. Este colapso dramático é uma confirmação da libertação completa dos israelitas e uma demonstração do juízo divino sobre seus opressores. Após o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho sob a liderança de Moisés, eles continuaram sua jornada em direção ao Monte Sinai. Durante esse período, várias coisas aconteceram, e algumas das principais narrativas incluem: águas amargas de Mara. Logo após a travessia do Mar Vermelho, os israelitas chegaram a Mara, onde encontraram águas amargas. Moisés, seguindo as instruções divinas, lançou uma árvore na água, tornando-a doce e potável. Maná e codornizes. No deserto de Sim, o povo começou a reclamar da falta de comida. Deus providenciou maná do céu para alimentar os israelitas diariamente. Além disso, codornizes foram enviadas como alimento. Jetro. Antes de chegar ao Monte Sinai, Moisés foi reunido com sua família, incluindo seu sogro Jetro, que trouxe sua esposa Zipora e seus filhos. Jetro também aconselhou Moisés sobre a organização do povo. Já ao Monte Sinai, Moisés, guiado por Deus, recebe os 10 mandamentos, um código moral e legal que estabeleceria as bases éticas da comunidade israelita. Este momento é emblemático, representando a formalização da relação entre Deus e seu povo escolhido. Após preparativos cuidadosos e dias de purificação, Moisés sobe ao Monte Sinai, uma montanha imponente envolta em nuvens densas. No topo do monte, Moisés permanece diante da presença de Deus e recebe os 10 mandamentos,
escritos por Deus nas tábuas de pedra. Estes mandamentos não apenas abordam a relação vertical entre Deus e o homem, mas também delineiam princípios éticos e sociais fundamentais para a coexistência da comunidade. A solenidade da ocasião ressalta a importância destes mandamentos, que incluem a proibição da idolatria, do homicídio, do roubo, do falso testemunho e a observância do sábado, entre outros. São diretrizes divinas que moldariam a moralidade e a justiça na sociedade israelita. No entanto, o impacto desses mandamentos é obscurecido pelo episódio da idolatria do bezerro de ouro, quando o povo, impaciente pela ausência de Moisés no monte, decide adorar uma imagem esculpida. Moisés, ao descer do monte e testemunhar essa infidelidade, quebra as tábuas como sinal da quebra da aliança. Deus, em sua misericórdia, ordena a Moisés que esculpa novas tábuas e suba novamente ao monte, onde a aliança é restaurada. Essa experiência serve como uma lição marcante sobre a importância da fidelidade e do arrependimento na jornada espiritual. Além dos 10 mandamentos, Deus instrui Moisés na construção do tabernáculo, um santuário móvel que seria o centro da adoração israelita no deserto. O tabernáculo era meticulosamente planejado, com uma tenda principal contendo o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança repousava. Em resumo, a entrega dos 10 mandamentos e a construção do tabernáculo representam a formalização da aliança entre Deus e o povo de Israel. Esses elementos fundamentais estabelecem as bases morais e espirituais da comunidade e também sinalizam a presença constante e o compromisso divino durante a jornada pelo deserto em direção à Terra Prometida. Ao aproximar-se da Terra Prometida, Moisés envia 12 espiões para explorar a terra. No entanto, a maioria deles retorna com um relato desanimador, gerando medo e incredulidade entre o povo. Deus, então, decreta que a geração que duvidou não entraria na Terra Prometida, resultando em 40 anos adicionais de peregrinação no deserto. No final desse longo período no deserto, Moisés, o líder fiel, enfrenta seu próprio destino. Moisés, agora idoso, percebe que seu tempo terreno está chegando ao fim. Ele avista a Terra Prometida à distância, mas Deus revela que não entrará nela devido a um incidente em Meribá, onde desobedeceu às instruções divinas. Ao invés de falar à rocha para fornecer água, ele a golpeou 2 vezes com sua vara. Moisés aceita essa decisão com resignação, demonstrando sua submissão à vontade de Deus. Antes de sua partida, Moisés abençoa Josué, seu fiel discípulo, que será o líder a guiar os israelitas na última etapa da jornada rumo à Terra Prometida. A transição de liderança é uma parte crucial da narrativa, mostrando a continuidade do plano divino através das gerações. Moisés, inspirado por Deus, compõe um cântico comovente registrado no livro de Deuteronômio. Esse poema celebra a fidelidade de Deus, reconta a história do povo israelita e adverte sobre as consequências da desobediência futura. É uma expressão profunda de gratidão, reflexão e profecia sobre o futuro. Deus instrui Moisés a subir o Monte Nebo, de onde ele terá uma visão panorâmica da Terra Prometida antes de seu falecimento. No cume do Monte Nebo, Moisés, o grande líder e profeta, encerra sua jornada terrena. Deus pessoalmente cuida do sepultamento de Moisés, e seu túmulo permanece desconhecido. Um detalhe que destaca a singularidade do relacionamento entre Deus e seu servo Moisés. A morte de Moisés não é o fim, mas sim um ponto de transição. Seu legado vive nas páginas das Escrituras, nos corações do povo israelita e na lembrança de uma liderança que moldou uma nação. A história de Moisés é um testemunho de como um indivíduo, obediente ao chamado divino, pode impactar profundamente o curso da história. Sua morte física não apaga sua influência, e sua memória continua a inspirar gerações posteriores.